Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre a perícia conclusiva no INSS e a perícia resolutiva. Já fiz alguns vídeos aqui no canal referente a esse assunto e vou estar falando mais uma vez porque tem gerado muitos comentários nos vídeos que eu postei referente a esse assunto e vou tirar as dúvidas aqui referente a esse assunto, a perícia conclusiva e a perícia resolutiva, o que significa e quando é que você que está afastado aí pelo INSS, quando que você vai realizar uma dessas perícias, tanto a conclusiva quanto a resolutiva, e o que pode estar acontecendo nessa perícia, beleza? Então, a perícia conclusiva. A perícia conclusiva no INSS você vai realizar quando você faz o pedido de prorrogação no caso do auxílio-doença. Tem a perícia inicial, quando a pessoa não está recebendo benefício, se afastou do trabalho, passou do 15º dia aí, entrou no 16º dia, agendou uma perícia, no caso a perícia inicial. Aí o perito ali te concede algum tempo de benefício, no caso do auxílio-doença, e quando está para acabar, chegando nos últimos 15 dias, você vê que não tem condições de voltar para o trabalho e agenda uma perícia de prorrogação no caso desse benefício. Então, vai ser agendada uma perícia conclusiva. E o que pode acontecer nessa perícia conclusiva? O perito no INSS ele vai analisar se você continua incapaz para o trabalho. Então, a regra do INSS nessa perícia conclusiva o perito ele pode te conceder 2 meses de benefício, 60 dias de benefício, 6 meses de benefício ou 1 ano de benefício. A regra. Agora, na prática, funciona totalmente diferente. O perito ele te dá 3 meses, 4 meses, 5 meses de benefício, 6 meses, 8 meses, 1 ano de benefício. O perito ali que decide o tempo que ele vai te conceder, conforme a análise que ele fizer do seu caso, como que você está. Eu falo isso por experiência própria. É uma regra, por exemplo, estou falando aqui do perito ele te conceder 2 meses, 6 meses ou 1 ano de benefício. Só que na prática o perito ele te dá o tempo ali que ele achar que é necessário para você se recuperar. Mesma coisa também, às vezes o seu médico te afastou do trabalho por 3 meses, ou por 2 meses ali e tal, e lá no INSS o perito ele te analisa, vê que seu caso é, por exemplo, para 6 meses de benefício de afastamento para você se recuperar, não importa o tempo que está no laudo ali, que o seu médico particular aí te concedeu, sugeriu no caso, o perito ele dá o tempo que ele achar que é necessário para você se recuperar desse problema que você tem. Seja uma cirurgia que você fez ou outro problema de saúde, seja ele qual for. Então, a perícia conclusiva é isso. O perito ele vai concluir ali, vai decidir se você continua incapaz para o trabalho ou não. Depois que, no caso, você passou pela primeira perícia, agora é a prorrogação. Então, essa perícia conclusiva não existe, uma quantidade, por exemplo, eu vou fazer uma perícia conclusiva, 2 perícias conclusivas, não tem especificando a quantidade de perícia conclusiva que você pode fazer. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser. Por exemplo, você realizou a primeira perícia, pediu o primeiro pedido de prorrogação, caiu a perícia conclusiva. Na segunda, pode ser a conclusiva? Pode. Pode ser também a resolutiva? Pode ser também. Após a conclusiva. Lembrando que a perícia resolutiva só vai acontecer após você ter feito uma perícia conclusiva. Aí no caso você pode falar, mas já que não tem um tempo ali para mim realizar a perícia resolutiva, não tem um tempo estimado, por exemplo, se é depois da primeira conclusiva, se é depois da segunda conclusiva, quando que eu vou realizar a resolutiva? Na prática, a perícia resolutiva, ela é para quê? Para uma decisão ali. Por exemplo, o segurado já está um bom tempo afastado no auxílio-doença. Então, o INSS vai decidir o que vai acontecer com aquele segurado. Como eu já falei aqui, a perícia resolutiva pode acontecer depois da primeira conclusiva, como depois da segunda. Mas, normalmente, aconteceu a primeira perícia conclusiva, após a conclusiva, geralmente é a resolutiva.
Estou falando aqui na prática, mas pode ser que aconteça de você fazer duas conclusivas para depois realizar a resolutiva. Mas normalmente realizou a conclusiva, depois normalmente já cai a resolutiva. Lógico, dependendo, às vezes a pessoa, por exemplo, o perito concedeu 1 ano na primeira perícia conclusiva para você, 1 ano de benefício. Aí já vai estar com um bom tempo que você realizou, que você está afastado. Aí normalmente às vezes acontece de cair essa perícia resolutiva depois da conclusiva. Então, na perícia resolutiva, o que o perito ele vai analisar ali é decidir a sua situação. Você já está um bom tempo afastado. Então, é muito importante a sua documentação. Como em toda perícia que você for realizar no INSS, a sua documentação é importante, sim, mas principalmente nessa perícia resolutiva, porque o perito ele vai decidir ali o que vai acontecer com você, segurado. Então, é muito importante. Você que vai realizar essa perícia, pegue com seu médico aí, particular que você passa no dia a dia, que te acompanha, peça a ele um laudo bem especificando ali a sua situação, como que você está, como que está seu problema de saúde, como que você, se você está fazendo um tratamento, sei lá, uma fisioterapia, seja qual for o tratamento para se recuperar daquele problema. Se você está fazendo a fisioterapia, pega lá na clínica, pega uma declaração informando que você está fazendo o tratamento, leve provas para comprovar que você continue capaz para o trabalho, porque a perícia conclusiva vai decidir o que vai acontecer com você. O perito ele pode cessar o benefício, como também ele pode te conceder 2 anos de benefício, como pode te encaminhar para aposentadoria, no caso, te conceder aposentadoria por invalidez, pode também te encaminhar para uma reabilitação, que você vai aprender, no caso, uma nova profissão, uma nova função aí para voltar para o mercado de trabalho. Isso acontece quando você não consegue mais realizar aquela atividade que você fazia antes. Então, o perito ele pode te encaminhar para uma reabilitação, como também pode cessar o benefício. Lembrando também que na perícia conclusiva, que eu falei aqui que o perito ele pode te conceder 2 anos de benefício, 2 meses de benefício, 6 meses, 1 ano, mas na prática acontece que na conclusiva ele pode dar o tempo que ele achar necessário. Como também se ele ver que você já se recuperou também do problema, problema de saúde, ele pode cortar o benefício também, como acontece também na resolutiva. Se ele achar que você já se recuperou, principalmente na resolutiva, porque é para decidir a sua situação. Então, lembrando que, eu continuo incapaz para o trabalho, ele pode te conceder 2 anos de benefício. Lógico, vai depender muito da sua situação. Lembrando, como eu já falei aqui, repetindo, as suas provas é muito importante. Leve provas, documentos que você comprovando que você continua incapaz para o trabalho. E para que o perito ele entenda ali que você necessita continuar afastado para se recuperar daquele problema de saúde. Então, leve as suas provas, é muito importante. Então, é isso. A perícia conclusiva geralmente cai depois da perícia inicial. Lembrando que a conclusiva, no caso, ela cai quando você vai realizar a prorrogação do benefício. E a perícia resolutiva vem logo depois da conclusiva, que é para decidir o que vai acontecer com você segurado. Lembrando que sempre eu trago vídeos aqui referente a esse assunto, perícia conclusiva e perícia resolutiva, porque eu sei que muitas pessoas têm dúvidas. Então, às vezes eu fiz um vídeo, não alcançou aquela pessoa que está com aquela dúvida, alcançou algumas pessoas, mas não alcançou aquela pessoa que está com a dúvida, que não chegou a ver aquele vídeo. Então, eu faço outro vídeo que pode alcançar aquela pessoa e vai ajudar. Meu intuito aqui sempre é ajudar. Lembrando que o que eu falo aqui, se você achar que não é isso que acontece, eu sempre trago a verdade aqui, o que realmente acontece na prática. Só que se você achar que o que eu estou falando não condiz com a verdade, você pode procurar outra informação. Aqui no YouTube mesmo tem milhares de vídeos aqui
referente ao INSS, vários canais no YouTube aqui. Então, a pessoa não é obrigada a concordar com o que eu estou falando. Lembrando, eu estou falando aqui o que acontece na prática. Mas se a pessoa achar que o que eu estou falando não condiz com a verdade, você pode procurar outra informação. Você não é obrigado a concordar com o que eu estou falando, mas pode ter certeza que o que eu estou falando aqui é o que na prática acontece. Lógico, eu falo aqui que na perícia resolutiva, um exemplo, na perícia resolutiva acontece muitas das vezes o benefício, o INSS corta o benefício da pessoa, infelizmente. A pessoa fala, não, mas o meu benefício, eu consegui 2 anos de benefício. É o que eu estou falando aqui. O perito, ele pode te conceder 2 anos de benefício. Agora, na resolutiva, mas na prática, o que acontece, na maioria das vezes, infelizmente, nessa perícia resolutiva, é cessar o benefício da pessoa. No, no ver do perito ali, ele entende que você se recuperou do problema e acaba cortando, cessando o benefício. Lembrando que muitas pessoas na perícia resolutiva, você que vai realizar a perícia resolutiva, que está aí um pouco apreensivo, tal, com medo de ter o benefício cessado e não se recuperou do problema de saúde, muitas pessoas conseguem sim 2 anos de benefício nessa perícia resolutiva. Como eu já falei aqui, não é fácil, até porque vai depender muito da sua documentação, o entendimento do perito ali, ele entender que você precisa de 2 anos de afastamento. Então, para continuar recebendo auxílio doença. Então, é muito importante a sua documentação. Tem muitas pessoas que conseguem, sim, 2 anos de benefício na perícia resolutiva. Não é fácil. Vai depender muito das suas provas, o perito entender que você continua incapaz para o trabalho e te conceder 2 anos de benefício. Ou até mesmo te aposentar por invalidez também. Tem essas possibilidades nessa perícia resolutiva que eu já falei aqui. Beleza? Espero que você tenha conseguido entender como que funciona tanto a conclusiva como a resolutiva e que você que vai realizar uma dessas 2 perícias, espero que você consiga seu benefício. Se no caso no caso que você continue incapaz para o trabalho e continue recebendo seu benefício aí para você se recuperar, fazer um tratamento que é necessário, é muito importante. A pessoa paga o INSS, quando não tiver condições, chegar uma ocasião que tiver com problema de saúde, não ter condições de trabalhar, receber o benefício para se recuperar daquele problema e depois voltar para o mercado de trabalho, beleza? Boa sorte para você, espero do fundo do coração que você consiga receber o seu benefício aí, vai realizar a perícia e o mais importante de tudo, que você se recupere desse problema de saúde e volte para o seu trabalho, que é o mais importante de tudo, que a saúde da pessoa é o mais importante, beleza? Fica com Deus, boa sorte para você aí e até o próximo vídeo.